Olá, bom dia! Quarta-feira, 10 de setembro, está começando o Arena Alterosa, o programa que destaca nesta quarta-feira as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, empate ontem do Boa Esporte diante do ABC de Natal, jogando em Varginha. Já pela Série A, Cruzeiro e Atlético se preparam para jogar amanhã. O Cruzeiro contra o Bahia, no Mineirão, e o Atlético contra o Corinthians, em São Paulo. Aqui na bancada, José Aladir Soares e o Pablo Silva. Bom dia, Pablo. Seu destaque desta quarta-feira, destaque inicial. Bom dia, Lenilson. Bom dia, Zé Aladir. O meu destaque, Lenilson, vai para o Boa Esporte, que ontem não conseguiu se aproximar do G4, perdeu a oportunidade de estar ali colando na parte de cima da tabela, mas diante desse empate contra o ABC, é concentrar as forças agora para esse jogo difícil contra o América Mineiro lá no Horto, né? Tá certo. Zé Aladir, bom dia. O Boa Esporte perdeu a chance, digamos assim, de somar 3 pontos em casa, hein? Bom dia, Lenilson. Bom dia, Pablo. Bom dia para você que está curtindo aí a Arena Alterosa. É verdade, Lenilson. O Boa Esporte perdeu a oportunidade de aproximar mais do G4, ficar até na frente do próprio América, que é o próprio adversário, o próximo adversário do Boa Esporte no sábado, né? Um jogo parelho, né? Um jogo de dois tempos distintos. Primeiro tempo do Boa Esporte teve a oportunidade de matar o jogo e depois, no segundo tempo, o ABC partiu para cima. Eu achei que no finalzinho do jogo o Boa sentiu o cansaço, sentiu a forma física, deu campo para o ABC e o ABC criou várias oportunidades, poderia até chegar à vitória o ABC que estava com 8 desfalques ontem. Então vamos acompanhar as imagens aí. Boa Esporte ABC, jogo realizado ontem às 5 da tarde no Estádio Municipal Varginha. No começo, como você falou, Zé, o Boa foi para cima, o primeiro ataque aí do ABC, mas o Boa sentiu muito essa retranca do ABC, não é não, Zé? O Boa sentiu um pouco, o ABC que veio determinado para pegar pelo menos um ponto aqui em Varginha, estava com 8 desfalques, como eu disse na minha fala inicial, e o Zé Teodoro armou um time defensivo. O Boa teve dificuldade na marcação, teve dificuldade também nas finalizações. Eu acredito que os atacantes envolvidos estão errando muito na hora de bater para gol. Acho que aquela vontade de fazer o gol faz com que o atacante ele desperdice. Ou então ele tem outro jogador mais bem colocado, poderia ter tocado, ele prefere fazer a jogada individual e acaba errando, prejudicando a equipe, viu, Lenilson? Tá certo. O Pablo, o que aconteceu com o Clebson? Cabeludinho, nós estamos vendo a imagem aí. Boa defesa, depois a bola na trave aí, ó. O rebote. O Clebson começou bem no período após a Copa, depois caiu muito de produção. O que é marcação? Os adversários estão em cima dele? O Clebson, Lenilson, ele vinha numa crescente realmente, e alguns jogos, de 2, 3 jogos para trás, realmente ele não vinha atuando bem, e isso faz com que a equipe caia de produção, porque a equipe depende muito dele, inclusive também do Marinho Donizete, também que não vem atuando bem nas últimas partidas, e esse lado esquerdo do Boa, essa dobradinha do Clebson com o Marinho Donizete, é que fortalece o time do Boa. Realmente o Clebson caiu um pouco de produção, isso devido às vezes o cara ficar ali em evidência, acaba com os treinadores adversários, acaba estudando mais o jogador e sempre tem um cara colado no Clebson. E um detalhe importante, meu Deus, que a gente tem percebido também nos jogos aqui em Varginha do Boa Esporte, é que o Clebson aqui dentro de Varginha parece que ele não tem atuado tão bem assim como ele atua fora de casa. Ele atuando fora nos jogos do Boa, ele se destaca mais. Agora, um detalhe importante no jogo de ontem também foi que o Zé Teodoro, treinador da equipe do ABC de Natal, ele colocou o time dele, colocou o João Henrique em cima do Marinho Donizete, evitando que o Marinho desse aquelas investidas, aquelas descidas, e o Marinho ficou até um pouco inibido no jogo de ontem, né? Poderia ter criado mais. Ele que é um jogador criativo da parte do Boa Esporte, andou errando até alguns passes ali importantes, armando alguns contra-ataques para a equipe do ABC, e o João Henrique estava perturbando a vida do Marinho Donizete, teve muito trabalho, inclusive nós vamos ver em lances aí, ele sofreu até um possível pênalti. Bom, já que você falou, foi pênalti ou não foi? Vamos ver o lance, já está no ponto? Vamos dar uma olhadinha nesse lance que você falou, possível pênalti, ó, ataque pelo lado esquerdo. Parece que o goleiro do Boa Esporte deixa o pé e comete pênalti no jogador do ABC. Queria saber a opinião de vocês aí, ó. O árbitro estava muito pertinho do lance, ele estava em cima do lance, mas eu também achei que o goleiro do Boa Esporte deixou o pé, passou o rodo, como diz a gíria do futebol. O jogador João Henrique caiu, mas ele também fez um teatro, né, Lenilson? Foi pênalti, Pablo? Eu achei que não, viu, Lenilson? Eu achei que o João Henrique, o atacante do ABC, ele poderia ter continuado a jogada. Ele tinha totais condições ou de tentar finalizar ou de servir o companheiro. Mas é aquela velha máxima do jogador brasileiro, né? Prefere tentar cavar o pênalti do que dar sequência numa jogada, eu tenho condições de finalizar. E o árbitro em cima do lance marcou com muita
convicção e também não teve quase nenhuma reclamação do time do ABC. Inclusive nesse lance ele tomou até amarelo, né, por simulação. É o que você falou. Aí não dá continuidade no lance, não tem o pênalti marcado e perde a oportunidade de fazer um gol. Ou de servir o companheiro. Exatamente, né? Outra situação do Boa ontem também, o Lenilson, que aconteceu foi a ausência do Thomas, né? O Thomas que vem numa crescente dentro do time, é o Thomas que tem aquela característica de chute de fora da área, ele pega bem na bola. Então a ausência dele ontem, por estar cumprindo suspensão automática, o Boa perdeu muito nesse lado ofensivo também. O Thomas vem fazendo seus gols aí, tem aquela potência do chute fora da área, e acaba que o Zé Teodoro postou bem os zagueiros ali, fechou o time com o Daniel Amora e o Liel ali na cabeça de área e dificultou o poder ofensivo do Boa. Que a proposta ontem do Zé Teodoro foi nítida. Como ele teve vários desfalques, tentar arrancar um ponto aqui do Boa, ele saiu satisfeito no final da partida ontem com esse 1 ponto lá para Natal. Tá certo. Lembrando o pessoal que acompanha o Arena Alterosa, que quiser mandar uma mensagem para a bancada aqui, para o Zé Nadir e para o Pablo, é só usar aqui o WhatsApp, mensagem para o 9802-3835, 9802-3835. Mais alguma coisa, Nadir, em relação ao jogo de ontem, para a gente passar para frente aí, falar da Série A do Brasileiro? Eu só queria falar o seguinte, o Pablo falou muito bem a respeito da falta que o Thomas fez na equipe do Boa Esporte, mas também o Nilton Xavier tinha várias opções. A gente achou que ele entraria com o Morato, porque o Morato é um jogador mais ofensivo, é um jogador de mais velocidade. E quando ele entrou, a gente viu isso, porque ele criou várias oportunidades, tentou, bateu para gol. No primeiro ataque dele, ele já bateu para gol. Agora o Francis entrou, o Francis segura mais um pouco. O Francis é um jogador mais de marcação, apesar de ser um atacante nato, é um jogador que volta mais para marcar, né? Então eu achei que o Nedo, e nós achamos que o Nedo entraria com o Morato de cara. Mas no treino de segunda-feira, o Francis se destacou e foi o titular. Agora, precisa ganhar do América lá em Belo Horizonte no sábado. Por falar em América, o Boa Esporte joga no próximo sábado contra o América em Belo Horizonte às 9 horas da noite. Ô Pablo, como é que está a expectativa assim, do Boa Esporte? Né? Que o período pós-Copa esteve muito bem, né? Tropeçou ontem, digamos assim, em casa, mas na possibilidade de conseguir chegar no G4, encostar no G4, como é que está o pensamento dessa rapaziada? Nilson, todos lá acreditam que há sim essa possibilidade de chegar no G4, e tem mesmo a possibilidade, porque o Boa hoje tem um time bem montado, um time com peças no banco. O que acontece às vezes, esse empate em casa contra o ABC, o torcedor pode ficar chateado, deveria ter ganho em casa e tal, mas o campeonato brasileiro, tanto da Série A e da Série B, é difícil. Às vezes você empata em casa com um time que está abaixo, ganha de um time que está acima de você, e a sequência do Boa agora, conforme você acabou de falar, o América Mineiro no Horto, depois sai também para pegar a Portuguesa em São Paulo. Depois, no próximo sábado, recebe Paraná. É uma sequência difícil, mas o Boa tem elenco para estar brigando até o final por esse G4. Pois é, além desse jogo difícil em Belo Horizonte contra o América, tem a Portuguesa, que não sai da zona de brigando para não cair. Está brigando para não cair, é uma situação difícil. Difícil. E ontem o Zé Teodoro no jogo, alguns jogadores que foram desfalques, nem era por lesão, nem por suspensão. Ele poupou os jogadores, ele deu uma declaração lá falando sobre isso, porque ele tem um clássico agora contra o América de Natal no próximo sábado e já visando o jogo contra o Cruzeiro, né? Essa pedreira pela Copa do Brasil. E um detalhe importante, Pablo, que você citou também, é que sobre o elenco do Boa Esporte está chegando mais jogadores, novos jogadores estão chegando, tem o William Magrão aí para fazer a sua estreia, tem o Josa também, que veio do Vitória, um grande jogador. E então, quando o Nedo olha para o banco, ele vê que ele tem um elenco à altura. E isso dá ao treinador a condição de manter essa maratona de jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, que é uma pedreira. Cada jogo mais difícil que o outro, a gente sabe disso. Agora, precisa pontuar dentro de casa. Em casa tem que fazer o dever. Tem que ganhar de qualquer maneira, em casa de 6-0, de 1-0. Fazer o dever de casa, né? É verdade. Pessoal, fim de papo no primeiro bloco do Arena. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem aí destaques da Feira de Lutas, que será realizada em São Lourenço no próximo final de semana. Nós vamos falar também dos preparativos de Cruzeiro e Atlético, que entram em campo amanhã pela Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, você manda mensagens para a gente. O telefone é o 9802-3835. O Arena volta já já. Feira de Lutas com Marcos Ferrari e equipe Strong Monsters. 13 e 14 de setembro em São Lourenço. Campeonato de Strongman. Workshop de fisiculturismo com Isaac Alves. Apresentação das Strong Girls.
Segunda Copa Field Jiu-Jitsu, aulas de diversas modalidades de artes marciais e muito mais. Tudo isso com entrada franca. Você não pode perder. Patrocínio Romanelli, carnes especiais. Toda empresa tem um coração que trabalha, que pulsa para mantê-la viva. Esse coração são os seus colaboradores. Cuide do coração do seu negócio. Plano de Saúde Empresarial Cepram. Peça já o seu. Sou fã do seu jeito, sou fã sem medida, sou seu fã número 1 e com você sou fã da vida. Alô, TV Alterosa, parabéns pra vocês pelos 20 anos de sucesso, levando alegria, informação e entretenimento ao povo de Minas Gerais. Alterosa, a TV que o mineiro vê. Arena Alterosa, oferecimento Serpram, o plano de saúde que funciona de verdade, garanta o seu. E procurando um carro para comprar? Dá um Vroom. Acesse agora www.vroom.com.br. O carro que você sempre sonhou está aqui. Estamos de volta com a Arena Alterosa nesta quarta-feira, dia 10 de setembro. E agora é hora de fazer um registro aqui da rapaziada que participa do nosso programa pelo WhatsApp 9802-3835. Quem está ligado no Arena é o Marco Aurélio de Poços de Caldas. Um grande abraço aí para a galera de Poços. E também aqui, ó, Anderson, Sandra, Diogo, Felipe, Natanael e Josiane. Todos de Alfenas e ligados no Arena. Recadinho aí, Zadi? Tem sim, tem o Nelson de Carmo da Cachoeira também, que está ligado conosco. O Álvaro de Perdões, ele quer saber se o Cruzeiro sentiu as faltas do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart. É lógico que sentiu, são dois grandes jogadores, titulares absolutos da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que agora volta amanhã contra o Bahia, já completo com os dois jogadores, retornando da seleção, e também o Lucas Silva e o Alisson, retornando o Cruzeiro que joga completinho. O Paulo Prado de Três Pontas também, Tiago de Poços de Caldas, ele é santista, está ligado no Arena. E tem aqui o Léo e sua noiva, o Miquete, o Marlão, o Batista, toda a turma ligada aí no Arena Alterosa. Recadinho aí, Pablo? Tem sim, né, Nilson? Continuando aqui, um abraço especial lá no Bar do Cláudio, lá em Nova Resende, firme e forte, acompanhando a Arena. Esse Cláudio que uma hora vamos ter que convidar ele para vir aqui, viu, Nilson? A audiência lá em Nova Resende é grande. Um grande abraço aí, Cláudio. Continuando aqui, Nilson, o Jonatas Dias de Alfenas, um grande abraço. O Tiaguinho Souza, lá de Lavras. Para o José Rodrigues, o Agnaldo e o Licão, lá na portaria do Clube Campestre. A Aline Tavares, de Três Corações, um grande abraço, Aline. Entendeu? E o último recado que chegou aqui pelo WhatsApp, aqui, ó, do Michel e do Dezão, lá do Brazuca Society, avisando aqui aos peladeiros de plantão aí, que ainda continua abertas as inscrições para o primeiro Brazuca Society. Quem quiser fazer inscrição ou tirar alguma informação, é lá com o Michel ou com o Dezão, pelo 8846-1527 ou pelo 8842-0302. E a rapaziada participando do Arena pelo WhatsApp, é o caso aqui, olha, um destaque aqui para judoca Lívia Braga Luciano, aluna do Colégio Batista em Varginha. Ela conquistou a medalha mais importante de sua carreira, o bronze nos Jogos Escolares da Juventude, categoria médio, que é até 58 quilos. A Lívia é atleta da Secretaria Municipal de Esportes de Varginha e treinada pelos técnicos Lucas Correia Reis e Rodrigo Marcondes, que inclusive faz um excelente trabalho lá na Secretaria Municipal de Esportes. Um grande abraço, Lucas, e um grande abraço, Rodrigo. Inclusive você conhece ele, né, Pablo? Claro, Lucas. O Lucas está aí há muitos anos no judô, garimpando talentos, vários profissionais da área de judô que hoje está na capital e disputando lutas pelo mundo inteiro aí, foi garimpado pelo Lucas. Aproveito aqui também para deixar um abraço para o Lucas, que é um grande parceiro, um grande amigo, um grande profissional da área de judô. Já que nós estamos falando de luta, vamos falar agora da Feira de Lutas, que será realizada em São Lourenço no próximo final de semana, dias 13 e 14 de setembro. Na última segunda-feira, nós recebemos aqui no estúdio o atleta Marcos Ferrari, referência no Brasil e no exterior, no Strongman. Na segunda-feira, nós também recebemos aqui no estúdio o presidente da Confederação Brasileira de Strongman e eu conversei com ele sobre a categoria.
presidente da Confederação Brasileira de Strongman, Sandro Ueno. Categoria que até bem pouco tempo, Sandro, não era reconhecida como modalidade esportiva. Isso, agora nós somos reconhecidos internacionalmente como modalidade esportiva. Temos regras e regulamentos estabelecidos para selecionar os homens e as mulheres mais fortes do Brasil. Até então existia só exibições. Isso, não havia regras específicas, mas agora com a Confederação Brasileira nós conseguimos estabelecer e regulamentar a modalidade esportiva internacionalmente. E hoje, como que a modalidade está regulamentada no Brasil? Tanto na parte de homens, como também das mulheres, as mulheres mais fortes do país. Isso, nós temos a categoria feminino única, né, de peso, aí masculina até 70, até 80, até 90, até 105 quilos e a absoluta. E hoje, Sandro, como é o nível desse esporte praticado no Brasil em comparação com os Estados Unidos e os outros países da Europa? Inclusive nós temos o nosso grande atleta, Marcos Ferrari, bicampeão sul-americano e agora atleta profissional da Strongman Champions League, aí representando o Brasil entre os atletas profissionais mais fortes do mundo. O Marcos Ferrari, que é referência no Brasil na categoria Strongman, na modalidade Strongman, e hoje também respeitado no Brasil e no mundo todo, né? Com certeza, e fará uma grande apresentação aqui na Feira de Lutas nesse final de semana. Por falar em Feira de Lutas, que acontece em São Lourenço, dias 13 e 14 de setembro, como será a sua participação lá? Eu vou participar na categoria 80 quilos, recentemente venci a primeira etapa, né, em Mogi das Cruzes, e aí vamos tentar manter essa força para poder chegar aí na final na Expo Nutrition em São Paulo. Quer dizer, você é presidente da confederação e também participa dos eventos. A gente tem que ser polivalente, né? Atleta, organizador, a gente faz um pouco de tudo aqui, né, Lenilson? Boa sorte lá. Opa, muito obrigado, viu? Tá aí, então a Feira de Lutas, próximo final de semana, na cidade de São Lourenço. Vai ter muita gente bacana lá e vale a pena conferir. Vamos falar agora então da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro entra em campo amanhã, às 8h30 da noite, no Mineirão, contra o Bahia. O Bahia que está na zona de rebaixamento. E olha só a missão do Bahia, encarar o líder Cruzeiro no Mineirão. Do lado do Cruzeiro, o pensamento é positivo. E todo mundo já está pensando, já está sonhando em mais um título do campeonato. Bons ventos até aqui e uma corrida impecável no primeiro turno. Acho que o importante não é bater metas, mas sim conseguir fazer o nosso objetivo, que é conseguir sempre ganhar os jogos e chegar sempre na frente. 43 tentos que deixam o Cruzeiro na folga e com pinta de campeão. Isso porque a Raposa atropelou boa parte dos adversários e virou recordista de pontos no primeiro turno desde 2003, tomando até a posição do rival Atlético, que em 2012 foi impecável também. Mas com 41 gols a favor contra 34 do Alvinegro naquela temporada, o time celeste ficou com os méritos. Chega algum momento que a gente comenta assim, não tem como, né? E até porque a gente também tem que ter metas, né? Tem que ter objetivos. E às vezes entrar em campo sabendo disso, né? Que de 20 jogos faltam 10 para ganhar. Sendo que para outras equipes às vezes faltam 13, 15, né? Então pra gente falta menos. E que só depende da gente. O que o Cruzeiro não quer é deixar esses ventos bons passarem e fazer igual ao rival. Na época, o primeiro colocado do turno, o Atlético, tinha apenas um ponto de diferença do segundo, o Fluminense. Por isso, hoje, a Raposa ostenta 7 tentos a mais que o São Paulo, o vice. Mesmo com tanto vento a favor, o Cruzeiro sabe que não tem nada ganho ainda. E é preciso ficar ligado para que no final do campeonato ele consiga levantar o caneco. A dificuldade, ela vai aumentar, mas né, sabendo da nossa força também para que possamos estar sempre ali no topo da tabela. Em 2003, o Cruzeiro, com aquele timaço com o Alex, né, com a limitada, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, a Tríplice Coroa. É possível repetir esse feito este ano, Paulo? Lenilson, esta semana, na minha opinião, é a semana decisiva para o Campeonato Brasileiro, da Série A. Porque o Cruzeiro joga contra o Bahia na próxima quinta. Depois pega o São Paulo no domingo. Então, eu acredito que provavelmente o Cruzeiro vai ganhar do Bahia. Se o Cruzeiro não perder para o São Paulo, não precisa nem ganhar, não perder para o São Paulo lá no Morumbi, o Cruzeiro vai caminhar passos largos para o título.
Tá. E tem grandes possibilidades de estar aí conquistando a Copa do Brasil também, que está com sorte de campeão, né? Até no sorteio que é feito aí pela Confederação, o Cruzeiro está pegando os times, teoricamente, mais fáceis, né? Tá. Zé Nadir, o time do Cruzeiro esse ano, que briga também pela Tríplice Coroa, é melhor do que aquele time de 2003? Olha, Nilson, eu acredito que sim, esse time do Cruzeiro esse ano está voando baixo, como a gente está falando, ele não ganhou nada ainda, tem que pôr os pés no chão, né? Tem que jogar futebol, porque o Cruzeiro é um time a ser batido. Todos os adversários querem ganhar do Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro é o líder, tem 7 pontos de diferença na frente. O próprio São Paulo, que no domingo vai ser um jogo contra o Cruzeiro lá no Morumbi, é um adversário difícil, um adversário que está correndo atrás do Cruzeiro, tentando diminuir essa diferença do Cruzeiro, mas esse time do Cruzeiro é um time muito bom. É aquele detalhe que a gente está falando. Quando o treinador Marcelo Oliveira olha para o banco, ele tem ali outros titulares. Ninguém é reserva no Cruzeiro. Todo mundo que entra dá conta do recado. E melhor do que o outro ainda. E mesmo sem os jogadores da seleção, como Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, o time empatou com o Fluminense lá no Rio e só não venceu porque levou um gol no finalzinho da partida, né? O jogo de 2 viradas, o Cruzeiro saiu na frente, né? Depois o Fluminense empatou, virou, o Cruzeiro virou de novo e o Fluminense chegou ao empate no finalzinho, um gol lá de um garotinho que veio da categoria de base, mas um jogo muito difícil, é aquilo que eu estou falando. Todo mundo quer ganhar do Cruzeiro. Quem não quer ganhar do Cruzeiro? Estuda o esquema tático do Marcelo, quer colocar um time mais defensivo, um time que vai ao ataque e possa fazer aí uma vitória contra o Cruzeiro. E já o rival aí do Cruzeiro, o Atlético, está brigando aí, né, ponto a ponto para entrar no G4. Encara o Corinthians amanhã em São Paulo. Mas o grande problema do Atlético são os desfalques. São pelo menos 10 jogadores no departamento médico. Na cidade do Galo, nada de trabalho no campo, são 10 atletas no DM, uma preocupação para o técnico Levir Coupe para o jogo de quinta-feira contra o Corinthians, na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Por isso, os jogadores só trabalharam na academia. O último aí dessa lista de desfalques, o Dátulo, não se recuperou, vem sentindo dores musculares, segundo o doutor Otaviano de Oliveira Júnior, vai ficar de fora, não viaja para São Paulo. Problemas, mas o técnico Levir Coupe confiante em uma vitória lá diante do time paulista, o Atlético em busca do G4 no Campeonato Brasileiro. O Atlético aqui, tanto de gente no departamento médico. Agora eu quero fazer um destaque aqui em relação ao lateral Marcos Rocha. Machuca, volta, machuca, fica mais no departamento médico, está parecendo o Valdívia. Mais no departamento médico. Olha, toda vez que você vê o departamento médico do Galo lotado, você pode saber que o Marcos Rocha está lá. Eu não sei o que está acontecendo, o jogador parece que não tem aquela coisa. Ele é o presidente do DM, né? Sabe tudo lá, presidente do DM. Né? Exatamente. Acho que ele já ganhou até um título ali, viu? Uma placa ali dentro do DM. Ele já tem um cantinho dele lá, fixo lá. Agora, Lenilson, o Atlético Mineiro, por exemplo, vai pegar o Corinthians amanhã, vai jogar com o Corinthians 3 vezes. Depois joga na Copa do Brasil 2 vezes, né? 3 vezes. O Jô não marca há vários meses. Desde abril, o Jô não balança as redes. Justamente, não balança. Então ele quer balançar contra o seu ex-clube, que é o Corinthians, né? Corinthians jogando no Itaquerão é um time que se torna muito difícil de ser batido. Tem também o problema da arbitragem, porque o Mano Menezes quer apitar o jogo ali junto com o juiz. Sempre é dessa maneira. E o Galo tem que tomar cuidado. Agora, uma vitória vai ser muito fundamental para o Atlético para chegar mais perto do grupo do G4, que não pode distanciar muito não. Porque o futebol mineiro esse ano, Lenilson, está bombando. Tem o Boa Esporte, tem o América Mineiro em boa situação, tem também agora o Cruzeiro, que é o líder absoluto, e tem o Galo que precisa chegar. Tá certo. Agora, o Pablo, em relação ao Atlético aí, o Levir Coupe até que está fazendo muito lá, com tantos jogadores aí no departamento médico, como nós mostramos na reportagem. É a mesma situação do Cruzeiro, né, o Lenilson? A semana do Atlético, para as pretensões do Atlético dentro do campeonato, é o mesmo caso do Cruzeiro, importantíssima, porque o Atlético vai pegar o Corinthians brigando para se manter dentro do G4 e depois, na sequência, pega o Grêmio, brigando para entrar no G4. Então, essa semana é decisiva aí para o time do Atlético. E é o que você falou, o Levir Coupe, ele não tem culpa disso aí, ele pegou um time, inclusive até o próprio Rafael Carioca acabou de chegar no time, se lesionou também, veio como reforço e se lesionou também. E não adianta você dar um saco de laranja para o Levir Coupe e pedir para ele fazer suco de limão, não tem jeito. Então o cara está fazendo o que pode lá devido a essas baixas, que ele não tem como fazer nada, né? Tá. Até tem uma pergunta do menino aí de Alfenas, o Jonatas Dias, ele perguntou o seguinte: será que o Cruzeiro
nessa segunda fase do campeonato, ele terá mais dificuldade de se manter na ponta do que na primeira fase, já que agora os outros times já conhecem o jeito que o Cruzeiro joga. Será que o Cruzeiro terá mais dificuldade agora, Zé Ladir? É aquilo que eu falei. Todos querem pegar o Cruzeiro. Tem muito mais dificuldade. A segunda parte agora da competição é muito mais difícil. O Cruzeiro precisa colocar os pés no chão, porque todo mundo chega e quer ganhar do Cruzeiro. Eu ganhei do líder. Então, quer dizer, não é só a vitória que é importante. O importante é ganhar do líder. E o Cruzeiro precisa se manter nessa posição. Agora, Nilson, do jeito que está jogando, do jeito que está atuando, o Marcelo Oliveira, com essa leitura que ele tem do time do Cruzeiro, vai ser muito difícil ganhar do Cruzeiro. E o time está a passos largos rumo aí a mais um título do Campeonato Brasileiro. Pessoal, fim de papo no Arena desta quarta-feira, dia 10 de setembro. O programa volta na próxima segunda-feira, mais ou menos 15 para as 11 da manhã, antes do Ademir Santos. Valeu, Pablo. Até a próxima. Valeu, Lenilson. Valeu, Zeca. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Valeu, Zé Ladir. Nilson, muito obrigado pela oportunidade. Pablo, um abraço a todos que estão acompanhando a gente. Tá certo. Pessoal, então, continue ligado aí. Tá chegando aí nosso amigo Ademir Santos com o Alterosa em Alerta e as principais notícias da nossa região. Para ficar bem informado, continue ligado aqui na Alterosa.